Olá, bom dia, crianças. Sejam muito bem-vindas para mais um dia de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Patrícia, eu sou a tia Patrícia e hoje eu estou aqui para a gente estudar um pouquinho mais da Bíblia, conversar um pouquinho mais sobre a Bíblia, porque é muito importante, ela é muito importante para a nossa vida. E é por isso que aos domingos a gente vem aqui estudar um pouquinho e falar um pouquinho sobre essa palavra de Deus. Agora a gente vai começar orando, como nós fazemos sempre. Eu vou pedir para vocês que abaixem suas cabecinhas e vamos falar com o Papai do Céu. Tá bom? Eu espero que vocês estejam muito bem. A gente, como já disse, está morrendo de saudade, mas enquanto a gente está nesse tempo de distanciamento, a gente vai se comunicando por aqui, a gente vai se vendo por aqui. Então vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais um dia, mais um momento, Senhor, em que podemos estar aqui falando com o Senhor, podemos estar, Senhor, meditando, Senhor, na sua palavra, aprendendo com a sua palavra. Em nome de Jesus, venha, Senhor, nos trazer entendimento, Senhor, da tua palavra, nos ajudar a aprender e guardar a sua palavra em nossos corações, para que ela venha nos ajudar nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a cada criança. Em nome de Jesus, em tudo aquilo que eu falhar ou que faltar, que eu venha falar, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha fazer com que venha corrigir essas falhas, Senhor, porque eu sou falha, mas o Senhor é perfeito. Que em nome de Jesus o Senhor faça chegar aos ouvidos das crianças com bastante clareza essa aula, esse estudo. Em nome de Jesus, abençoe a cada criança que assistirá esse vídeo, as suas famílias, as suas casas, Senhor, guarde e cuida de cada um. Nós te agradecemos por esse dia, por esse domingo, em nome de Jesus. Amém. E nós vamos falar hoje sobre Setembro Amarelo. Vocês já ouviram falar de Setembro Amarelo? A gente ouve falar, né? Eu tenho ouvido falar tanto Setembro Amarelo, mas será que algum de vocês fica se perguntando, mas que Setembro Amarelo é esse que a gente tanto ouve falar? Nós estamos no mês de setembro, né? Por isso, Setembro Amarelo. Então, entramos no mês de setembro e no mês de setembro faz essa referência a Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele ficou reservado esse mês para falar de sentimentos. Nós vamos falar hoje de sentimentos. Todos os seres humanos têm sentimentos. E os sentimentos, nós temos os ruins e os bons, né? E o Setembro Amarelo, ele fala sobre o sentimento de tristeza tão grande que faz as pessoas perder a força, a vontade até de viver. É uma tristeza muito profunda, uma tristeza muito grande que faz algumas pessoas não querer nem mais viver. É muito sério. E por isso que no mês de setembro se fala sobre esse assunto, aborda-se esse assunto para poder voltar a atenção para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade. E nós vamos falar, né? Aqui a gente estuda a Bíblia. E a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta para tudo em nossas vidas. E Deus, o nosso Papai do Céu, nos deixou um presente muito maravilhoso. Um presente que é muito perfeito. Um presente
que Ele nos ajuda, Ele nos ensina, Ele nos corrige e nos ajuda a entender até sentimentos ou a lidar com esses sentimentos. Esse presente que Deus nos deixou para nos ensinar sabe o que é? É a palavra de Deus, que é a Bíblia. Deus nos deixou a Bíblia de presente. A Bíblia, na Bíblia nós encontramos resposta para tudo, resposta até para os nossos sentimentos, aquilo que está lá dentro da gente. A Bíblia tem resposta. E a Bíblia fala que o Senhor vê todas as coisas. A Bíblia fala que os olhos do Senhor veem todas as coisas. Ele está só observando e Ele vê os nossos corações. O Senhor vê lá dentro os nossos sentimentos. O que está lá dentro? Se a gente está com um sentimento bom, com um sentimento ruim. E nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 15 e no versículo 3, que fala assim, ó: os olhos do Senhor estão em todo lugar, observam tanto os maus como os bons. Os olhos do Senhor veem a todas as pessoas, se elas têm boas intenções ou más intenções. Os olhos do Senhor veem tudo, vê o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo, entendeu? E a palavra do Senhor diz que nós podemos viver a boca, né, do Senhor. Fala que nós podemos viver da palavra do Senhor. É isso mesmo. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó: Jesus, porém, respondeu, foi o próprio Jesus, ó, ele disse assim: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão. A gente precisa do pão para alimentar o nosso corpo físico, a gente precisa de alimento. Mas a Bíblia fala assim, ó, que mais as pessoas também vivem, ó, de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, a gente não vive só de pão, a gente vive também da palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Essa palavra, ela nos ajuda na vida. Lembra que no começo eu disse que a tristeza, ela deixa a pessoa tão triste às vezes, se ela não cuidar, se ela não tiver Deus ali ajudando. Fica tão triste que ela perde até a vontade de viver. Já aqui está falando que a palavra de Deus nos ajuda na vida. Ó. Jesus, porém, respondeu, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, nós precisamos dessa palavra para viver. E na palavra também fala que Deus nos ouve. A palavra de Deus, a palavra diz que Deus, Ele nos ouve. E também diz que as mãos do Senhor também estão estendidas para nos ajudar. Vamos ver aqui, ó, em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o surdo os seus ouvidos, para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para salvar. E os ouvidos do Senhor estão atentos para ouvir o quê?
as nossas orações, na verdade. Então, né, a gente falando de sentimentos, às vezes a gente tem sentimentos ruins, né? E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa, né, falar com o papai, com a mamãe. Se eles entenderem que a gente precisa, tem profissionais de saúde também que ajudam com sentimentos também. E são bons também, mas acima de tudo, nós precisamos orar e falar com o Papai do Céu, porque Ele nos ouve e Ele estende as mãos para nos abençoar. Então nós vemos que Deus nos vê, que Deus nos ouve, que Deus fala com a gente e que Ele estende as mãos para nos abençoar. E nós podemos ver com tudo isso que o nosso Deus é muito poderoso. Ele é muito poderoso e nós precisamos crer no Senhor, nós precisamos ter fé, acreditar que Ele vai cuidar de nós, que Ele tem cuidado de nós. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns sentimentos e o que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre esses sentimentos, o que a Bíblia diz a respeito desses sentimentos. Vamos lá? A Bíblia fala sobre o medo. Vocês sabiam que a Bíblia fala sobre o medo? A Bíblia fala sobre o medo. Olha só. Quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Viu? A Bíblia diz, quando eu estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Está escrito em Salmos 56, verso 3. Então, a gente sente medo às vezes, né? Quem nunca sentiu medo, né? A gente sente medo às vezes. E não tem problema sentir medo. Mas a gente precisa se livrar desse medo, né? A gente precisa enfrentar o medo. A gente não pode deixar o medo atrapalhar a nossa vida, né? A gente não pode deixar o medo nos atrapalhar de viver. Então, a gente tem que confiar em Deus, porque Ele é, todo poderoso. Ele é poderoso para tirar esse medo de nós, nos ajudar a vencer esse medo. Viu? A Bíblia fala a respeito do medo. Vamos ver sobre o que mais a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre a tristeza. Às vezes a gente fica triste, né? Às vezes acontecem coisas que nos deixam muito tristes, não é verdade? E a tristeza também não é legal, né? A tristeza, ela é terrível também. E a Bíblia fala o seguinte: a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Nossa, que forte, né? Viu? A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Viu? Que terrível. Então, a gente não pode estar sempre triste, né? Isso que a Bíblia está falando. A gente tem que também deixar a tristeza de lado. Está escrito em Provérbios 17, 22. Então, a gente precisa buscar a alegria do Senhor para tirar essa tristeza da gente que não faz bem, né? A tristeza não faz bem para a nossa saúde, ela vai deixando o nosso rostinho assim abatido, né? Ao contrário da alegria, ela vai deixando a gente com o rostinho assim caidinho, e isso não é legal, né? Então a Bíblia fala que a gente tem que buscar a alegria do Senhor. Vamos ver mais sobre o que a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre a raiva. Ai, às vezes a gente fica com raiva, não é verdade? Às vezes a gente fica com raiva. Não é bom também a gente ficar com raiva, mas às vezes a gente fica com raiva. E a Bíblia diz,
Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Salmos 37, 8. Então a Bíblia diz que se a gente fica com raiva, é pior para a gente mesmo. Às vezes a gente fica com raiva de outra pessoa, mas aí o mal vem pra gente, a gente que fica mal, né? É muito ruim a raiva, para você ver como é ruim. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Então é por isso que a Bíblia ensina que a gente tem que perdoar, né? A Bíblia fala que o perdão, ele faz um bem enorme. Então, quando a gente sente raiva, a gente precisa, mais uma vez, orar em todos os momentos da nossa vida, em tudo a gente precisa orar. A gente precisa orar, porque tem raiva que é difícil de largar, da gente deixar pra lá, né? Mas a gente precisa orar, porque Deus também nos ajuda a nos livrar dessa raiva. E a gente precisa, esquecer e perdoar. Se alguém nos ofendeu, a gente precisa perdoar, porque essa raiva vai também nos fazer mal. Então a gente precisa buscar não ficar com raiva, não ficar furioso, nem ficar aborrecido. Pensar nas coisas boas, pensar que Deus, ele nos perdoa dos nossos pecados e nós também temos que perdoar os nossos irmãos, aquelas pessoas que nos deixam, às vezes, furiosos. Porque a gente também, às vezes, deixa as pessoas furiosas, né? E a gente quer ser perdoado. Então, a gente precisa perdoar também. Não é verdade? Então, a gente falou um pouquinho sobre esses sentimentos que não são nada bons, né? A gente falou sobre a tristeza, a gente falou sobre o medo e sobre a raiva. E não são bons, né? A gente não é bom ficar assim, né? Ninguém gosta desses sentimentos. Mas a Bíblia também fala sobre a alegria. E a alegria é muito boa, né? Quem quer ficar alegre, né? O tempo todo, né? E olha o que a Bíblia fala. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Filipenses 4:4. Então, aqui está dizendo, né? Unidos com o Senhor. A gente, quando está unido com o Senhor, procurando ler a palavra dele, aqui a gente aprende. Vocês viram que a palavra fala sobre os sentimentos, nos ensina em tudo na vida. Então, quando a gente está lendo a palavra do Senhor, orando, falando com o Papai do Céu, a gente fica mais unido dele. E quando a gente fica mais unido com o Senhor, a gente entende que o Senhor nos quer muito bem, que Ele tem uma vontade muito boa para as nossas vidas. E Ele deu Jesus, o seu único filho, para morrer na cruz por nós. E aí, Jesus trouxe para nós, com o seu sacrifício, a vida eterna. E esse é o maior motivo da nossa alegria. Nós temos a vida eterna. Jesus veio nos salvar do pecado. Ele veio nos libertar e nós somos livres. Então, a palavra de Deus fala assim, ó, a Bíblia diz assim, que Deus nos amou tanto que Ele entregou o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê, que nele acredita, não pereça, não sofra, mas tenha a vida eterna. E esse é o maior motivo da nossa alegria. Por isso nós temos que ficar alegres, porque Deus nos trouxe salvação, Ele trouxe salvação para nós. E aqui nessa terra tudo vai passar. Então, às vezes a gente sente medo, tristeza, raiva, mas vai passar. E Deus vai continuar cuidando de nós.
e trazendo alegria para a nossa vida. Nós precisamos sempre, em todos os momentos, que estiver difícil, que você estiver passando por alguma tristeza ou medo ou raiva, conversa com a mãe e com o papai e vai orar e falar com o Papai do Céu, porque Ele também te ouve e Ele quer cuidar de você. Entendeu? Então, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Então, que vocês possam ter a alegria do Senhor na vida de vocês. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E nós vamos orar para encerrar mais esse momento de meditação na palavra do Senhor e pedir a Deus que continue guardando vocês. Nosso Deus amado, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por ter tido essa oportunidade de aprender mais um pouco da sua palavra e aprender que o Senhor vê e se importa com os nossos sentimentos. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada uma dessas crianças, os seus sentimentos, Senhor. Senhor, cuida dos seus coraçõezinhos, que esses coraçõezinhos sejam a sua casa, a sua morada, sempre cheio de alegria, Senhor. Em nome de Jesus, dá, Senhor, um domingo alegre, um dia abençoado a cada um deles. Guarda eles, protege, cobre com o seu sangue, Pai. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Fiquem com Deus e até a próxima. E então, pessoal, vocês entenderam? Devemos nos afastar de tudo que é mal. Assim, poderemos nos aproximar de Deus e aprender mais sobre Ele. Eu quero aprender mais sobre Jesus, Ana. Eu sei uma maneira muito legal para conseguir isso. Podemos aprender mais de Deus lendo a Bíblia. Falou tudo, Ed. A Bíblia é mesmo um livro muito especial. A Bíblia é um livro especial. Com ela aprendo mais sobre Jesus. Ele
Bíblia é um livro muito especial. Nela, Deus colocou uma coleção de livros que nos ensinam tudo o que precisamos saber sobre quem Ele é e sobre a vida que Ele tem para nós. Por isso, é importante nós conhecermos todos os livros da Bíblia. E nesta hora, vamos cantar juntos quais são estes livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros então do Velho Testamento a questão. Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tessalonicenses, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, Pedro, Pedro, João, 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 Judas e Apocalipse de João, os 27 livros então do Novo Testamento a questão. É isso aí, que coisa linda! Essa nova geração vai aprender